E continua: ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Agora esse Espírito que está dentro de nós vai testificar a Deus que somos seus filhos. Romanos capítulo 8, verso 9, 15 e 16. E o maligno não lhes toca. 1 João 5, 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental. Isso aqui eu quero deixar bem frisado, porque é importantíssimo. Diz que ele tem um papel fundamental, que é o Espírito Santo, de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6, 11. Então, é importante dizer que existe uma teologia que prega uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. Nós estamos em obras, ou seja, a santificação é um processo progressivo. Ela teve início e ela continua. Ontem mais santo do que hoje, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. É um processo progressivo, gradativo à santificação. E diz aqui: ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Eu gosto muito desse texto de Gálatas, porque vai falar do fruto do Espírito, que nada mais é o caráter de Deus revelado, o caráter de Cristo no homem. Eu lembro que o Senhor Jesus, ele disse uma certa vez, isso está em Mateus, dizendo: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz ou que pratica as obras, aleluia, ou a minha palavra. Então, não é simplesmente dizer, nós não somos o que dizemos, somos o que praticamos. Por isso que é importante que nós reflitamos sobre Gálatas 5, 22, o caráter de Cristo refletido na nossa vida. Então a nossa prática, irmão, ela diz muito mais do que aquilo que a gente fala. Por isso é importante que a gente não só pregue a palavra, não só fale a palavra. O Evangelho, uma certa vez Paulo diz: olha, porque eu não vim falar com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e de poder. Então o Evangelho que nós pregamos não é uma falácia. O Evangelho que nós pregamos é um Evangelho de prática. Então não só pregue a palavra, viva a palavra. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele diz: olha, aquele que, aleluia, ouve a minha palavra e não pratica, eu vou comparar ele a um homem que edificou uma casa, mas fez o seu fundamento sobre a areia, e quando vieram os rios, os ventos, combateram e derrubaram essa casa. Mas aquele que ouve e pratica minhas palavras, vou comparar ele a um homem que fundou sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, correram os rios, combateram contra essa casa, mas não puderam a derrubar. Então é importante que você entenda sobre isso. Selo do Espírito, a marca que o Espírito Santo, após a resposta positiva do homem, ele habita no homem e ele passa agora a pertencer a Deus. O Espírito Santo também tem esse papel de regenerar, que é tornar de volta as características, purificar e santificar, que é um processo progressivo, gradativo, e também de refletir em nós o caráter de Cristo. E o que isso produz? O que o fruto do Espírito produz? Nada mais do que um relacionamento íntimo com Deus, que é o que Deus ele mais busca ter com o homem. Glória a Deus. Então, os irmãos, não se esqueçam de uma coisa. É por isso que por vezes eu digo aqui, falo em algumas gravações e volto a dizer: eu não sou contra o bater palmas, só que eu não posso entender que bater palmas seja algo que o Espírito Santo produza de melhor no crente. Porque bater palma até o incrédulo bate para um cantor, para um homem qualquer. Se nós estamos falando de selo do Espírito, selo é marca. Selo é algo que autentica algum produto, colocando o nome do
fabricante ou o nome do dono. Lá no Pentecostes, você não viu bateção de palma. Lá no Pentecostes você viu glória, aleluia e língua estranha. Então a marca do Espírito é manifestação de glorificação a Deus. São línguas estranhas. Mas hoje nós temos crente que ele não dá um glória, não dá um aleluia, não fala em língua estranha e bate palma e acha que está muito bom. Não, o selo do Espírito é como em alguns parques temáticos que nós vamos, que alguém bate um carimbo nas costas da sua mão e você não vê nada, mas lá na frente ele vai passar você numa luz infravermelha e aí vai aparecer o que está marcado ali na pele. Ninguém vê o selo do Espírito na tua vida, mas se tiver, quando o fogo aumentar, aparece o glória, aparece o aleluia e aparece as línguas estranhas, que é a manifestação do selo do Espírito na nossa vida. Além disso, está aqui também a palavra penhor, que o Espírito é o penhor da nossa herança. Irmão Rodolfo, o que significa esse item, penhor da nossa herança? A palavra penhor significa garantia. O termo grego que se encaixa a palavra penhor é arrabon, que pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Quando a gente fala de parcela, nesses tempos dá até um calafrio. Todo mundo é enrolado com parcela, a gente lembra de compra. Ou seja, era muito comum nos tempos de Jesus, quando uma pessoa comprasse algo, uma transação comercial, era feita entre duas pessoas, havia-se um penhor, uma garantia de que aquele produto que se estava se adquirindo seria comprado. Eu me lembro muito bem, até recentemente, quando minha avó ainda tinha sítio, que tinha algumas compras de gado, por exemplo, que o gado era comprado já como bezerro, e aí alguém dava uma garantia e dizia: olha, quando ele crescer, então eu já vou até dar uma entrada, e eles iam lá e davam um penhor, ou seja, uma garantia, e dizia: eu venho buscar quando crescer, quando tiver já um gado jovem, um novilho, eu venho buscar. Então esse é o penhor. Falando ainda de selo, estava ouvindo os irmãos falar, um outro sentido da palavra selo é de que quando havia um servo no passado, o selo também era uma marca do proprietário, ou um brinco, ou uma marca na pele feita com, eu não me lembro o nome daquele instrumento, mas que marcava com um ferro a pele. Então esse era um dos selos do dono, ou seja, todos que olhavam para aquele servo, mesmo que ele fugisse, mesmo que ele fosse para um outro lugar, ele tinha o selo do dono. Vanildo, por exemplo. Então o Vanildo era o dono daquele servo, onde quer que ele fosse, todos saberiam que aquele servo tinha uma marca, que era o selo. Então era uma autenticidade, como já foi dito, da propriedade do irmão Vanildo sobre aquele servo. Como o nosso pastor falou, ninguém vê, mas quando o diabo olha para a tua vida, ele vê o selo de Deus, o Espírito Santo na tua vida, e ele não pode te tocar, porque temos um dono. Quando aceitamos Cristo, quando estamos na posição de Cristo e temos todas essas bênçãos espirituais, nós temos esta marca do nosso proprietário, que é Deus. Ele já pagou o penhor, ele já pagou o preço na cruz do Calvário e pertencemos a ele. Só que diferente do passado, que o servo não podia fugir, era submisso ali ao seu senhor obrigatoriamente, hoje é diferente. Deus nos dá a opção de obedecer ou não, só que só vai morar com ele aquele que obedece. Então ele nos dá esse livre-arbítrio de servi-lo ou não. Ele não é um carrasco, ele é um pai que nos trata como filhos para aqueles que lhe obedecem. Então o penhor da salvação é a garantia da compra que ele já fez por nós. Ele já garantiu, e ele disse: eu venho buscar. Para você que tem esse penhor, ele vai vir nos buscar. Ele vem arrebatar a sua igreja, ele vem levar-nos para nos entregar a herança que ele nos prometeu. Louvado seja Deus.
Só para confirmar aquilo que o comentarista está dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja, Ele já nos selou e nos deu a garantia da salvação. E para encerrar aqui a minha participação, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos o penhor da salvação, a garantia que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Valorize isso. Nessa aula de hoje, muito importante, tenha compreensão de que se a nossa vida espiritual, se as bênçãos espirituais estiverem na nossa vida, se a gente estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, aleluia, tudo vai bem na nossa vida. Como já disse os nossos irmãos, tudo é passageiro. Que é mais que o sábio Salomão, o rei, que teve a maior glória, que teve a maior riqueza que um homem pode ter, no fim de sua vida ele disse: tudo isso é vaidade. Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus e permanecem na sua vontade, esses permanecem para sempre, porque tudo que conquistamos em Cristo, nem a traça nem a ferrugem podem consumir. Então que nós possamos valorizar esse penhor que é a garantia da nossa salvação, o Espírito Santo na nossa vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Para corroborar selo e o Espírito e o penhor do Espírito, em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, como disse o nosso irmão Rodolfo, se eu entristecer, ele vai embora, e se ele for embora, eu perco o selo. O que é que entristece o Espírito? Pecado, carnalidade, vaidade, orgulho, arrogância. Por isso que a Bíblia diz: sede santo. Por quê? Porque o Espírito é santo. Então, para Ele se alegrar de nós, nós precisamos andar em santidade. Lembra lá do samaritano? Ele estava jogado, depois de ter sido espancado. Essa é a figura do pecador, espancado pelos pecados, muitas das vezes destruído, mas o bom samaritano veio, passou o unguento, passou o óleo, deu vinho, que simboliza alegria, não é? E aí o que ele fez? Pôs na sua cavalgadura, diz a Bíblia, levou para uma estalagem e deu garantia, pagou a estadia dele. Isso fala de mim e de você. A estalagem é a igreja, ele é a garantia. Nenhum de nós estamos aqui porque somos bonzinhos, nós estamos aqui porque o Espírito da garantia tem falado conosco, tem nos ungido, tem nos santificado, para que nós possamos estar sempre na presença e adorando ao nome do Senhor. Então, todas essas bênçãos espirituais nós adquirimos em Cristo por causa da garantia que Ele colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: vós sois templo do Espírito de Deus. Então, faça de tudo para que Ele não se entristeça e permaneça até o fim da nossa jornada. Encerrando a lição, a conclusão diz: nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na recomendação do ser humano com Deus, na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno.
na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, preste atenção que nessa conclusão, nós vemos aqui retratado os propósitos de Deus. Tudo que Ele faz é por amor a nós, mas para a glória dEle, e sempre para cumprir todos os seus desígnios, que quer eu queira ou não, quer você queira ou não, quer o presidente queira ou não, quer o governador queira ou não, quer o rei, a rainha queira ou não, vai se cumprir, porque Ele é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, e eu quero te convidar, faça uma reflexão na tua vida e veja se a tua vida tem servido para o louvor e para a glória do Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esses minutos que passamos aqui, meditando nesta lição tão importante, Pai, que neste domingo da escola dominical, cada estudante, cada professor, Senhor, possa fazer todo o esforço para entender, discernir e aplicar na tua vida, Pai, os ensinamentos da sua palavra. Abençoa a tua igreja. Abre, Senhor, o entendimento do teu povo, para que nós possamos cumprir a tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.